Decisão do STF versando sobre o cumprimento imediato da pena do acusado condenado no tribunal do júri. O STF decidiu recentemente que o condenado pelo tribunal do júri deve ser levado à prisão imediatamente, mesmo que haja recurso pendente ou recurso a ser interposto por ele. Então, nós temos aqui esta situação. Aquele que for condenado no tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida não terão o direito de recorrer em liberdade. O acusado será submetido imediatamente à prisão logo após a sessão do júri. Eu vou tecer aqui algum comentário, a minha opinião, apenas num enfoque formal e não de mérito da decisão, se ela foi acertada ou se não foi. Não é esse o meu interesse. O meu interesse aqui é trazer a minha singela opinião no que diz respeito à legitimidade do STF para decidir o tema e se ela afrontou a Constituição Federal. Nós temos 3 pontos de vista discutidos hoje para rechaçar a atuação do STF. A primeira insurgência é que houve usurpação de competência do Poder Judiciário em face do Poder Legislativo. A segunda insurgência é que houve violação do princípio da presunção de inocência, princípio garantido pela Constituição Federal. A terceira insurgência é que houve o chamado ativismo judicial. Na minha visão, rogando vênias a opiniões contrárias, eu vejo que não houve ilegalidade nem mesmo ilegitimidade por parte do Poder Judiciário, por uma questão bem simples. A Corte Suprema exerceu a sua função típica de julgar. O julgamento ocorreu sobre um assunto versando de um caso concreto que ocorreu anos atrás e que esse acusado foi condenado e veio a cumprir pena de forma efetiva muitos anos depois. Um processo aí que passou pelo primeiro grau, pelo segundo grau e aportou no STF para que fosse dado a sua decisão nesse recurso extraordinário com repercussão geral e que foi julgado recentemente. Na minha visão, o STF não usurpou competência do Poder Legislativo, não fez uso do ativismo judicial, não violou o princípio do duplo grau de jurisdição e também não feriu o princípio da presunção de inocência. Ele apenas decidiu recurso extraordinário que chegou até ele. Nesse recurso, em um caso específico e pontual, vislumbrou-se aí uma análise de um recurso extraordinário e se chegou à conclusão que havia ali uma colisão de direitos fundamentais. De um lado, a presunção de inocência do réu, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, e de outro, o princípio da soberania dos vereditos advindos do Tribunal do Júri. Agora eu te pergunto, como se resolve os conflitos de direitos fundamentais? O conflito de direitos fundamentais se resolve por meio do princípio da ponderação de valores, ou seja, o julgador aplica e garante um dos direitos fundamentais e, de consequência, afasta o outro direito fundamental que está em jogo. Aqui nesse caso, o STF entendeu por bem afastar o princípio da presunção de inocência, valendo-se aí do princípio da ponderação de valores, para dar guarida ao princípio da soberania dos vereditos, advindos do conselho de sentença, ou seja, aqueles vereditos decorrentes da decisão do Tribunal do Júri. Está nítido aí que a Corte Suprema atendeu os reclamos da sociedade e decidiu nesse sentido, que o condenado pelo Tribunal do Júri deve se dirigir à prisão imediatamente logo após o júri, se ele for condenado. As razões de cada ministro restou patente em seus votos que não há plausibilidade
razoabilidade que em crimes de homicídio, principalmente homicídios qualificados, feminicídios, não há razoabilidade que o acusado maneje recurso e aguarde em liberdade o trâmite desse recurso, que poderá ser julgado anos e mais anos depois. Então, a sentença penal condenatória, ela fica sujeita a recurso e, segundo o STF, isso seria injusto. Com relação ao placar, resta claro que o placar de 7-3 mostrou que o STF deseja que seja mudada essa situação sob o argumento de que os crimes dolosos contra a vida, em especial os homicídios qualificados, eles devem ser tratados de forma totalmente diferente, por se tratar de crimes de alto potencial ofensivo e também por ser eles crimes hediondos. São crimes realmente graves. O placar foi 7-3 e estamos diante desse grande problema, principalmente para nós advogados. Sinceramente, eu não vislumbro mácula alguma na decisão proferida pela Corte Suprema. O STF simplesmente cumpriu o seu papel típico, que é de julgar, e ele julgou esse recurso extraordinário com repercussão geral. Então, é uma função típica do Poder Judiciário julgar casos que são aportados, que são levados até ele. Mesmo que no mérito nós advogados reclamemos com razão da situação, é necessário entender o posicionamento do STF. Mas deixa aqui um alerta a todos. Nós teremos várias consequências negativas decorrentes dessa decisão. E à guisa de exemplo, eu cito aqui a superpopulação carcerária, já que temos inúmeros processos dessa natureza e que vão a júri. Temos também aquela situação de fuga em massa dos acusados que respondem crimes dolosos contra a vida e que vão a júris. Evidentemente, eles não vão comparecer à sessão de julgamento e surge aí esses problemas. São vários os problemas, mas os principais que eu pontuo aqui, por questão de tempo, são esses dois. A superpopulação carcerária, que já não é das melhores, e a fuga em massa desses acusados que respondem por esses crimes dolosos contra a vida. A situação fática está posta, várias reclamações, insurgências quanto à decisão do STF. A tese está firmada e sedimentada e já está valendo. Cabendo a nós obedecermos e tentar reverter esse cenário atual, que é muito prejudicial tanto para a advocacia e também para a sociedade como um todo, se considerarmos que o princípio da presunção de inocência foi patentemente violado. Eu espero que esse áudio seja útil a você. Te convido a deixar o seu comentário, participar desse debate. Vamos tratar aí desse tema de suma importância. Eu aguardo seu contato, curta, critique, participe e vamos aí estabelecer o diálogo a respeito desse assunto. Deixo a você um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.